Hoje, a exposição será feita pelo Adriano, trabalhador aqui também da nossa casa, e com o tema As Dores da Alma, Orgulho. Você vai fazer uma sequência, Adriano? Hoje, então, será o orgulho. À vontade, Adriano. Boa tarde, queridos irmãos, boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sobre o coração de todos nós neste momento. Que eles nos abençoem. Então, nós queremos falar hoje sobre esse tema, o orgulho. É difícil falar sobre o orgulho. Por que é difícil? Porque, em certa medida, esse tema afeta todos nós, sem exceção. Todos nós já sofremos ou estamos sofrendo em algum momento da nossa vida esse terrível mal que é o orgulho. Mas nós podemos afirmar que o orgulho é um sentimento inerente a todos os seres humanos. Porque não há quem diga que eu não sou orgulhoso. Posso até não ser orgulhoso no meu dia a dia, no meu proceder, mas em algum momento da nossa vida nós podemos ter alguma atitude, algum gesto que talvez nós nem consigamos identificar, mas algum gesto ou alguma ação que prenuncia um certo orgulho. O orgulho é um terrível adversário da humildade. E essa máxima leva-nos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, onde Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espírito é uma expressão que teve o seu significado modificado com o passar dos séculos. Originalmente, o termo foi proferido por Jesus para se referir aos humildes. E lá, naquela época, os homens cultos e inteligentes tinham um conceito exacerbado de si mesmos. Eles acreditavam serem o ápice do poder ou do saber e que ninguém poderia estar acima deles e nada poderia figurar além do seu entendimento. E por essa razão, os orgulhosos negavam a existência de Deus. Por se julgarem a inteligência suprema, eles desdenhavam daqueles a quem denominavam pobres de espírito, porque esses, os pobres de espírito, assim Jesus buscava mostrar que apenas uma vida voltada para o amor e para a caridade traria paz aos corações dos homens. O reino dos céus que ele prometia era o da consciência tranquila, e os seus seguidores eram justamente aqueles pobres de espírito a quem se dirigia nos seus ensinamentos. Ainda hoje, se nós olharmos atentamente ao nosso redor, é possível observar atitudes arrogantes de pessoas que menosprezam o seu próximo e a essas pessoas. Ele é egoísta. E muitas vezes também o orgulhoso é vaidoso. Ele não aceita críticas. Ele faz prevalecer as suas próprias opiniões e frequentemente se utiliza de ironia e de deboche. Ele não se humilha e também não se desculpa. Mas o orgulhoso ele tem uma fragilidade, uma fraqueza, que é querer ser superior às outras pessoas em algum na beleza, etc. Logo, quando ele se vê contrariado, sente-se numa posição de inferioridade. E por isso ele sofre. O orgulhoso também sofre. Ele sente-se ferido quando recebe críticas, porque a imagem dele, para ele, é a coisa mais importante que ele tem. Mas, irmãos, a lei é clara. Todo efeito tem uma causa.
O sofrimento nada mais é do que a consequência das atitudes orgulhosas dessa vida ou de vidas passadas. Então, pensando assim, aqui vai um alerta para nós, né? Por que nós sofremos? Estaria o orgulho associado às dores da nossa alma? É muito importante pensar sobre isso. Nós sabemos que o antônimo de orgulho é humildade, o oposto, né? O mundo como referência para as suas mudanças, já o orgulhoso tenta mudar o mundo. Observaram o ponto contrário de um ao outro. O humilde vê na crítica uma oportunidade de aprender e de evoluir. Ele sabe que a sua imagem reflete a sua boa vontade e cuida para se tornar melhor o ambiente. O orgulhoso se preocupa com o que aparenta para o mundo. Quando ele se sente desafiado, ele fica na defensiva e normalmente arranja desculpas para os seus enganos. Se ele não possui argumentos para sustentar aquilo que ele afirma ou a sua fala, ele age como tolo que é e ardilosamente desvia a atenção das suas falhas, utilizando-se do melindre e sem remorso faz o seu interlocutor sentir-se injustamente culpado. Isso é covardia, né? Se eu sou orgulhoso, eu vou atacar o meu irmão para me livrar disso, jogando toda a responsabilidade sobre ele, não é certo. Não é certo isso. O orgulhoso crê que venceu a discussão, quando na verdade ele perdeu a oportunidade de olhar para o seu interior e se desenvolver. Como o doente que recusa o remédio, escolhe agir com superioridade e não compreende que atrasa a própria evolução espiritual ao se preocupar mais em ter razão do que em aprender. Nós podemos dizer que não há quem não conheça um orgulhoso. Se nós puxarmos pela nossa mente, ela nos direcionará para alguém que normalmente nós conhecemos. Eu lembro de fulano. Aquele sim era orgulhoso. Sempre haverá alguém que a gente vai se lembrar, seja da nossa proximidade, seja distante, um companheiro de trabalho ou alguém dentro da própria família. Então todos nós podemos apontar pelo menos um. Mas o que nós não percebemos é que todos os dias, por inúmeras vezes, nós mesmos tomamos atitudes alavancadas pelo nosso orgulho. Se fizermos uma autoanálise, uma autocrítica diariamente das nossas ações, vamos perceber que em algum momento tivemos uma atitude que reflete um certo orgulho. Se um desafeto ou alguém que nós não gostamos diz algo que nos desagrada, o que vai acontecer? Se eu sou orgulhoso, eu vou me aborrecer, eu vou sofrer, mas não cogito em refletir sobre a opinião, porque não considero o ponto de vista daquele que eu não aprecio. Não percebemos que o nosso orgulho pode estar nos impedindo de enxergar verdades que apenas os nossos antagonistas têm coragem de expressar. E perdemos a oportunidade de evoluir. Fala-se com muita frequência que normalmente quem aponta as nossas falhas com o objetivo de nos ajudar são os nossos melhores amigos. Mas às vezes o orgulho nos impede até mesmo de ouvir os conselhos dos amigos. No nosso lar, se um filho se recusa a nos obedecer, sentimos a nossa autoridade questionada, sofremos e o nosso orgulho diz para esbravejar, para punir aquele filho. Será que é assim? Damos vazão à nossa irritação quando seríamos bem mais eficazes mantendo o autocontrole para mostrar com voz calma e firme a diferença entre o certo e o errado e apresentar as consequências de cada atitude.
No entanto, nós desculpamos a nós mesmos dizendo que não temos tempo e não temos paciência para ficar repetindo, quando na verdade estamos consistentemente negligenciando a nossa maior missão: criar pessoas boas para o mundo e ajudá-las no seu crescimento individual. É muito comum, né? Muitas vezes a gente dizer: eu sou vítima disso, dou a mão à palmatória. Não suporto ficar repetindo a mesma coisa vez após vez. Eu penso que falar 2 vezes é o suficiente. E se o outro for inteligente e tiver boa vontade, a vida nos ensina. E nós temos que aprender, temos que ter paciência. Ao recebermos uma crítica do nosso cônjuge, e aqui vai o conselho para os maridos e para as esposas, sofremos, pois nos sentimos inferiorizados. Principalmente os homens, né? Que normalmente não gostam de ouvir os conselhos das mulheres porque se acham superiores, um grau a mais. Frequentemente nos colocamos na defensiva em lugar de tentarmos entender a mensagem e aproveitar a oportunidade de aprimoramento e comunhão. E por isso podemos dizer que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do orgulho. E o orgulhoso não aceita a troca de opiniões. O orgulhoso não aceita ideias. E aí nós vamos até o passado, no tempo de Jesus, e vamos imaginar o que ele encontrou naquela época, quando Roma ainda dominava o mundo. E os senhores de Roma acreditavam que eram herdeiros dos deuses. Olhem só. Eles também acreditavam que aqueles que haviam sido conquistados por eles deveriam ser submissos a eles, senhores do mundo. Mas podemos dizer que quantos senhores do mundo já não passaram ao longo dos séculos? E todos, sem exceção, terminaram da pior maneira possível. Mas até que terminem a sua caminhada, eles causam grandes dores, muito constrangimento. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres do espírito, no subtema Orgulho e Humildade, os conselhos de Lacordaire, ditados em 1863. E é impressionante como uma mensagem de mais de 160 anos pareça tão atual. Nós devemos ler essa mensagem. Nós podemos ver ali como o orgulhoso humilha com palavras, o orgulhoso humilha com gestos, omissão, indiferença, ou seja, com tudo o que estiver ao seu alcance. Como o orgulhoso rico considera que a sua riqueza é um privilégio concedido por Deus e considera aqueles que não têm a mesma riqueza que ele como sendo inferiores. Essa é a posição do orgulhoso rico. Mas aí quando nós falamos de humildade, que é o oposto, a coisa fica pior. Nós conhecemos num passado recente pessoas que se vestiam de forma muito simples. As pessoas julgavam que, por se vestir de forma simples, elas estavam demonstrando humildade. Sempre a mesma calça jeans, só um par de tênis, poucas blusas ou camisas, e sob o pretexto de humildade diziam: eu sou totalmente desapegado das coisas materiais. As poucas pessoas que nós conhecemos desse jeito tiveram muitos problemas depois, porque na verdade tudo era da boca para fora. Então, irmãos, humildade não é nos vestirmos mal quando nós podemos detestar e estar sempre disposto a fazer o bem, quando isso não vem de dentro, quando isso não é algo tão sutil que quando você é realmente humilde, ninguém fica sabendo. Nós ficamos satisfeitos quando dominamos alguma coisa, não é verdade? Quando nós fazemos algo muito bem, e isso é muito natural que nos sintamos assim. Mas isso não é orgulho vazio. É a satisfação de ter tido um impedimento lá no passado, talvez um bloqueio, ou seja,
qualquer coisa e que isso foi superado. Quantas pessoas nós conhecemos que lutam tremendamente para estudar por falta de recursos, e é natural que elas se sintam orgulhosas e vitoriosas a cada diploma que têm. Esse é um orgulho diferente, e a satisfação de ter sido realizado, de ter realizado o seu desejo com muito esforço. E é natural, então, para nós buscarmos na nossa vida os talentos que nos são concedidos e saibamos realmente. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: eu não elogio fulano, porque ele pode se sentir muito orgulhoso. Eu não elogio porque isso é uma perturbação espiritual. Ora, então nós não vamos elogiar uma pessoa quando o elogio é verdadeiro? Elogiar incentiva o outro a caminhar, a seguir em frente. Toda pessoa precisa, nas horas fáceis ou difíceis, de alguém que lhe diga: vamos seguir juntos. Isso é muito importante. Sempre momentos de dificuldade. Então, se podemos fazer muito pelos outros, façamos. É o nosso dever. Nós temos mecanismos nas nossas mãos, temos o nosso trabalho, o nosso conhecimento. E se está no nosso alcance ajudar quem precisa, ajudemos, sem nos sentir orgulhosos por causa disso. Nós contamos aqui uma passagem da vida de Chico Xavier. Ele começou a chorar quando ele soube que o seu primeiro patrão havia desencarnado numa miséria tão grande, que não tinha nem mesmo um centavo para ser sepultado dignamente. O que Chico fez? Dotado daquela sua sensibilidade, daquele seu desejo altruísta, ele saiu de casa em casa, lá em Pedro Leopoldo, com um chapeuzinho na mão, pedindo uma moeda para cada pessoa, para que pudesse, pelo menos, sepultar o seu antigo patrão. Mas as pessoas, como gostam de falar, né? Elas diziam: Chico, como você se humilha desse jeito? Indo de casa em casa, pedindo moedinha, pedindo dinheiro para enterrar o seu patrão. E Chico, chorando, dizia com o coração entristecido que não entendia como um homem de coração tão nobre havia morrido sem nada. E agora precisava da caridade alheia até para ser enterrado. E Chico, em momento algum, se sentiu diminuído por causa disso. Porque ele também não tinha nada, mas ele sabia que tinha uma dívida de gratidão com aquele homem que lhe deu o seu primeiro emprego, quando ele ainda era menino. Assim, quando nos sentimos, vai depender de nós, porque se a pessoa usa esse recurso para nos magoar, ou ela muda, ou nós vamos buscar outros caminhos. O que não pode é continuar o embate, a luta por causa do orgulho. E Jesus disse: amai os vossos irmãos. Ele não disse que nós devemos conviver com os nossos adversários por períodos indeterminados. Mas ele sabia muito bem que era preciso terminar determinados relacionamentos da melhor maneira possível. Porque mesmo terminando, nós teríamos problemas depois. Quantos fins de relacionamentos mal resolvidos, não é verdade? Quantos feminicídios por causa do orgulho, por causa do egoísmo, porque o homem não aceita o término de uma relação originado pelo seu orgulho íntimo. Então Jesus disse: procura reconciliar com o teu adversário. Que ele dizia isso, porque quando nos separamos da pior maneira possível, tenhamos a certeza que nós vamos reencontrar aquela pessoa outra vez. Tantas vezes quantas forem necessárias. A nossa vida atual, com certeza, tem muito a ver com isso. Porque as pessoas dizem que, como nós estamos iniciando uma fase de transição, nós trouxemos para junto de nós
pessoas que evitamos por largos períodos e agora têm o respeitável nome de pai, marido, esposa, filho, netos e assim por diante. E que muitas vezes são indiferentes a nós, embora tenham esses títulos tão respeitáveis de família. Para reparar essas desavenças do passado, nós trouxemos essas pessoas para juntinho de nós. Mas o problema é o juntinho, que muitas vezes precisa de determinados ajustes. Orgulho dentro de família, irmãos, é coisa complicada. É coisa muito complicada. Porque se todos não abrirem mão das suas posições para que haja, sempre haverá aquele que é o tirano dentro de casa, que vai fingir que é amado, mas que na verdade é detestável. E sempre haverá aquele que é o oprimido e que vai fingir que está tudo bem, até que o caldo entorna. Por isso a mensagem de 1863 de Lacordaire é tão atual. Ali ele fala de pessoas humildes, pessoas extremamente necessitadas, pessoas que andavam à rua, à míngua, e muitas vezes pensavam: como eu invejo as pessoas que são ricas, como eu invejo as pessoas que têm aquilo que eu não tenho. Lacordaire, então, conforta as pessoas dizendo que nada acontece por acaso. Tudo na nossa vida são lições. Dizem os médicos que os homens têm mais dificuldade em aceitar um diagnóstico, e aqui vai um recado para os nossos irmãos homens, os machões, que os homens têm mais dificuldade em aceitar um diagnóstico porque o homem é criado de tal maneira para ser forte, para ser o provedor em todos os aspectos, que até para admitir que está doente o homem tem dificuldade. Normalmente é assim. Eu sei que é. Então ele procura menos o médico e não busca um diagnóstico para os seus problemas. E está provado no mundo inteiro que as mulheres vivem mais do que os homens, porque as mulheres espertamente se cuidam mais. Na medida do possível, elas procuram mais o médico do que os homens. E procurar o médico para os homens geralmente é uma... Claro que é. Isso é orgulho. É um orgulho tão absurdo que vai levar muitas vezes à desencarnação, por não cuidarmos do nosso corpo. Porque, como dizem os amigos espirituais, aquilo que nós ignoramos, seja o que for, geralmente trabalha contra nós. Então não duvidemos. Orgulho é acreditar que tudo tem de passar pela minha mão, que só eu sei fazer tudo direito, eu não sei pedir desculpas, estejamos certo ou errado. Precisamos mudar. Nunca nos esqueçamos aonde estivermos, vivendo a situação que estivermos vivendo, ao lado de quem amamos ou ao lado de quem não gostamos muito. Nunca nos esqueçamos de que nos momentos mais difíceis, no último minuto, surgirá a mão que vai nos segurar na beira do abismo. No último minuto surge aquele livro amigo cuja leitura irá mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. No último minuto surgirá alguém que pode nos telefonar e dizer: espera mais um pouquinho, eu estou chegando, eu vou te ajudar. Então, na última hora, haverá sempre a misericórdia de Deus sobre nós. Tenhamos humildade para esperar por isso. Não tenhamos orgulho nem mesmo na hora de dizer na nossa prece, lá no nosso quarto íntimo, no silêncio: meu Deus, me ajude, segura na minha mão, me aponta o caminho. Tudo isso vai passar. Que eu permaneça aqui, me dê mais tempo para que eu possa promover as minhas transformações. Uma prece de submissão a Deus. E nós precisamos fazer isso. Mas se formos orgulhosos, não vamos conseguir. Temos que nos submeter ao nosso Pai, ao nosso Criador. Todo o tempo na terra, irmãos, é precioso demais.
há bilhões de almas que tudo dariam para estar no nosso lugar. E eles sabem que a Terra está em transição. Eles sabem que não poderão mais voltar. Muitos ainda foram tão egoístas, tão orgulhosos e frios, que não conseguiram sequer ter amizade com qualquer pessoa que pelo menos hoje pudesse aceitá-los como filhos. Parece uma tolice, mas até isso, para isso nós precisamos plantar amizades. Porque até nas amizades nós poderemos trazer de volta aqueles que querem voltar. Então, tudo que acontece na nossa vida é ensinamento. Quando se é orgulhoso no mau sentido, não vemos ensinamento em nada. Achamos que nós sabemos de tudo e que os outros é que têm que aprender com a gente. Ou ficar calados. Quando se tem a humildade natural, sabemos que cada pedra no caminho é para nos ensinar. Devemos enxergar a vida como um grande livro, onde cada pessoa representa uma página carregada de grandes lições em nosso favor. Há 33 anos desencarnou um cantor muito conhecido de todos nós, o Gonzaguinha. Ele desencarnou num acidente de carro e ele tinha uma canção muito conhecida que em parte dizia assim: se não tem trabalho, o homem não tem honra, e sem honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Lembramos, né? Então queremos dizer quantas pessoas estão sem trabalho, conforme a música do Gonzaguinha. Quantas pessoas têm a geladeira vazia, se é que tem geladeira, né? Essa é uma situação muito difícil. Então nós temos muito para fazer. Temos muito para fazer e muitos anos ainda para fazer aquilo que nós precisamos fazer para quem realmente precisa. Toda a nossa vida neste planeta ainda será insuficiente para construir tudo que nós queremos. Aproveitemos todas as oportunidades. Para concluir, nós queremos lembrar uma passagem da vida de São Francisco de Assis. Certa vez, numa das suas caminhadas, ele escutou ao longe o barulho de um sino. Lá no século XVI, os leprosos carregavam, pendurados no seu pescoço, um sininho e emitia um som. E esse som identificava a sua condição de pessoa doente, de enfermo, de leproso. Então, o som do sino era um sinal de alerta para que as pessoas fugissem do leproso, porque a doença era contagiosa. Contam os amigos espirituais que Francisco escutou o barulho do sino vindo da sua direção. E ele sabia que naquela época a lepra não tinha cura. E qual foi o primeiro impulso dele? Se afastar, de fugir, que era um impulso natural. Mas foi só um impulso. Ele pensou e, na sequência, ele retornou. Num impulso maior, ele observa o passo para abraçá-lo. E contam os amigos espirituais que quando ele abraça o leproso, que ele olha, ele observa que era o próprio Jesus que ali estava. E Jesus olha para Francisco e diz: era só isso. Francisco, a figura que aí estava na sua frente. E naqueles passos que ele dera em direção naqueles passos que Francisco dera em direção àquele leproso, ele vencera o último preconceito que ainda possuía, que era o medo de ficar doente. Então são inúmeros os exemplos a serem dados, e em cada um deles o sofrimento representa o orgulho recebendo as lições da providência divina em mais uma oportunidade de evolução. Toda vez que sofre sem ceder à justiça, o orgulhoso rejeita a chance de exercitar a tolerância, a humildade, a caridade, a indulgência e o perdão. Ele permanece estagnado, parado no tempo, em cima do muro, e muitas vezes assume novas dívidas morais, quando poderia estar resgatando compromissos espirituais trazidos lá do passado. A dor é fruto do orgulho. Orgulho que não permite que o sujeito pare e avalie os seus sentimentos
antes de rejeitar o próximo como se superior fosse. Não é à toa que está em contato com quem o incomoda. Os antagonistas são instrumentos divinos da evolução. Eu vou repetir essa frase. Os antagonistas são instrumentos divinos da evolução. Cada um que está ao nosso lado e que representa um desafio para nós, foi posto ali por Deus. Então vamos repelir? Jamais. Vamos tentar resolver, porque essa é a nossa obra, esse é o nosso trabalho. Assim não percamos a oportunidade reencarnatória que temos. Reconheçamos que estamos na infância da perfectibilidade. Aceitemos as nossas imperfeições. Percebamos o quanto podemos melhorar e o quanto as críticas são benéficas para o nosso crescimento. Reconhecer que somos falíveis não é se humilhar, mas humildemente constatar que podemos ser filhos melhores para o mundo. E não esqueçamos de que todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Pensemos nisso. Obrigado pela atenção.